Bem-vindos ao podcast Uma Má Mãe. Eu sou a filha, a Yolanda. E eu sou a Laura, a mãe. Aqui falamos abertamente sobre as complexidades da nossa relação. Esperamos inspirar outras mães e filhas a aprofundarem a sua conexão e a encontrarem novas formas de se relacionarem. Junte-se a nós nesta jornada de autodescoberta e crescimento familiar. Vamos começar? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Uma Má Mãe. Olá! Então, mas vamos aqui falar um bocadinho sobre a relação tua com o pai e como é que tu separaste um pouco as águas, no sentido em que quem nos acompanha já percebeu que o pai não foi aqui uma figura muito fácil na nossa vida, nem na tua nem na minha, não é? Mas hoje vamos começar a explorar um bocadinho mais ele, porque teve muito impacto também na nossa dinâmica as duas. E portanto, dar-te aqui um bocadinho também a palavra para tu tentares mostrar a tua visão sobre como é que foi manteres a tua relação com ele, como é que separaste a relação com ele da relação comigo, como é que isto foi para ti? Para mim foi um dia de cada vez, até porque começo por dizer que quando eu estava grávida, eu dizia, quem carrega o filho sou eu é que sou a mãe, eu é que sou o pai. Ai do meu filho, gosto mais do pai do que de mim. Coitada de mim no útero. E quem recebeu, como é que se chama, o subsídio, o abono de família, veio sempre em meu nome, nunca em nome do teu pai. Portanto, eu é que mandava. Isso tem algumas vantagens, não é? Seres assim. Mas estava aqui já eu a pensar eu já nasci em sentido, porque eu já vinha preparada para lidar contigo nesse regime autoritário. Mas ok, mas então, o que é que tu achas que isso, essa tua ideia influenciou logo na vossa relação? O teu pai nunca disse, não, o abono de família tem que ser eu a receber, eu é que sou o pai, nunca. Eu disse que era eu que ia receber e ele disse que sim, senhor. Ele estava habituado a que eu tomasse decisões, portanto, também acho que foi mais por aí, porque não tenho uma explicação lógica para isso. Ele teve as suas razões para aceitar, como poderia ter tido outras razões para não aceitar e pelo menos tentar mudar a minha decisão. E ele nunca tentou. Portanto, sempre fui eu que dizia, sou eu que carrego o filho, ele tem que gostar mais de mim do que de ti. E depois, sei lá, a partir do momento em que fiquei em casa contigo e ele nunca estava presente, pela cesariana o meu leite não prestava, portanto... Sabes que já pensei muito sobre isso, desculpa. Sabes que hoje em dia eu fico na dúvida se realmente tu foste bem informada em relação ao leite, porque só agora que estou no processo também de eu própria ser mãe, só agora é que me apercebi que nos primeiros dias a mãe não tem leite, não há leite, há um colostro, que é um leite fraquinho, que é uma aguadilha, que deita uma gota ou duas. Porquê? Porque o estômago de um recém-nascido é uma coisa minúscula e só com... E também há a subida do leite, e a subida do leite não é logo imediata, e o recém-nascido vem preparado, exatamente com um estômago pequeno, para dar tempo à mãe também de fazer a subida do leite. Pois, tu achas que foste bem acompanhada nesse sentido? Eu presumo que sim, porque, por exemplo, eu fui ao 18º dia é que deixei de te dar, e aí já foi por opção minha, porque eu nunca mais conseguia produzir leite, tu a dada altura choravas toda a noite, não havia o que te acalmasse. Eu liguei para a médica e ela disse, não, vai à farmácia, compra um suplemento, faz o leite e sim senhor, mas eu ia chamar quem para ir à farmácia, eu não conduzia na altura, portanto eu não podia deixar-te em casa, ou quando muito chamaria um táxi e levava-te comigo, mas isso não era a solução, porque tu nasceste em inverno, não é? Portanto não era a solução tirar-te do conforto, do quentinho da casa, para ir para uma farmácia de táxi ou do que quer que fosse, e pai, não tínhamos em casa. Portanto, tive que ligar para o teu tio
e pedir-lhe que fosse lá à farmácia buscar um leite de suplemento para ti, não me lembro qual era, a médica disse qual era e foi o que ele foi buscar, e portanto dei-te o suplemento e tu, encantado da vida, passaste uma noite santa, e era muito engraçado, tu bebias um biberão de leite e um biberão de água a seguir. Portanto, o teu estômago pequenino ou não tinha muita capacidade. Tu nunca ficavas só com leite. A seguir choramingavas, eu dava-te um bocadinho de água. Tu bebias bastante água e ficavas ótima. Ok. Daí, talvez esse o motivo pelo qual era uma colher de comida, um copo de água. Olha, boa associação, gostei. Porque efetivamente água para mim é remédio, portanto eu nunca bebia água, hoje em dia raramente bebo água, porque não gosto de água, também não gosto de vinho, não gosto de beber e pronto, mas o que é um facto é que quando fez falta o primeiro leite não havia pai, quando fez falta a primeira dor de barriga não havia pai, portanto eu tinha que recorrer ao tio, lá ligava ao teu tio a pedir-lhe ajuda e sim, aí ele era um tio presente. Apesar de terem outras coisas menos simpáticas, não deixou de não ser um tio presente quando fez falta. Mas era uma coisa que magoava muito, não é? Eu queria ter o pai da minha filha ali e ele nunca estava, eu nunca vi o teu pai mudar-te uma fralda, dar-te um biberon, dar-te uma colher de sopa, dar-te uma colher de comida, nunca o teu pai fez nada disso. E isso para mim era uma coisa que me deixava infinitamente triste, porque achava que ele não tinha uma relação próxima contigo. E sei lá, eu até achava que ele gostava de ti, mas à maneira dele. Como ele dizia que gostava de mim, mas à maneira dele, a maneira dele era eu, depois eu, depois eu, depois eu, depois eu, e lá no fundo vêm vocês, acho eu. Porque o que é um facto é que ele nunca quis mudar uma fralda, ele não te pegava ao colo para te adormecer, mas tu também não precisavas, se não tivesses fome, tu eras um bebê pacífico, até porque eu deitava-te, nunca quis nem Xuxa, porque diziam que os bebés depois demoravam muito tempo a largar a Xuxa, eu não te queria dependente de coisa nenhuma, portanto nunca te dei Xuxa. E também não dava muito colo para tu não seres daqueles bebés que depois faz birras, portanto tu dormias na tua caminha, eu na minha, eu dava-te a mão, eu dava-te a mão para dormir e fazia-te vestinhas assim no dedo, e fazia-te vestinhas no dedo e tu dormias logo. E os teus primos, quando estavam ao pé de ti e que te queriam adormecer, faziam-te igualmente vestinha no dedo e tu também dormias. Okay. Era muito engraçado. Sabes que agora estava aqui a ouvir-te, a pensar em mim também, não é? E já que isto é um exercício de autoconhecimento e que possa ajudar também quem nos segue nestes mecanismos, para já adorei a tua associação de será que é por isso que ela depois comia e bebia, não é? Foi. Muito engraçado teres pensado nisso, que nem eu pensei, portanto, boa. Mas estava aqui também a pensar no... É muito curioso, não é? Que tendo em conta um panorama de alguma tristeza, de alguma mágoa tua, não é? Porque estavas a viver essa parte, ainda assim é engraçado eu ser um bebê relativamente calmo e tranquilo, não é? E está aqui, começo logo a pensar em duas hipóteses, que é, tive que me habituar a zelar por mim sozinha, porque não tinha grande amparo à minha volta, não é? E tive também, no fundo, não dar mais problemas. Que isto é um dos mecanismos mais usuais nos filhos, é se já há muitos problemas à minha volta, então eu vou tentar dar o menor problemas possíveis, porque ainda vou criar mais. Isto aparece muito no meu consultório, aparece várias pessoas que acabam por depois chegar à conclusão: eu não quis dar mais problemas, eu não quis criar mais conflitos, e estava aqui a pensar o quanto isso também representa a forma como eu sou. Provavelmente um mecanismo, porque tu também não tinhas discernimento para... Sim, mas o que é que interessa o discernimento nessa altura? Estamos a viver puramente emocional e as emoções é o que nos rege, não é? Claro. Mas eu tentava, por exemplo, punha-te sobre o meu peito e respirava muito lentamente, muito devagarinho,
profundamente para te dar aquela sensação de calma, fazia isso muitas vezes, mas depois deixava-te no berço a dormir e ia para a janela a chorar. E eu acho que é essa ansiedade que no fundo eu acabaria de certeza absoluta por te passar. Sim. Como é que, já que estamos aqui a falar um bocadinho também da tua relação com o pai, não é? Como é que era para ti isto do quase diariamente, acredito eu, a estares à janela a chorar à espera dele? O que é que isto representava para ti? Representava uma mágoa profunda, porque efetivamente o amor, se é que o amor resiste, o amor vai-se esvanecendo, vai sendo substituído por tristeza, chega a dada altura que é substituído por coisa nenhuma, acho eu. No fundo, chegou a uma altura em que foi substituído por é mais um filho que eu tenho que educar, e portanto deixei de ter um marido, passei a ter um filho. Mas foi só nessa altura, ou seja, a vossa dinâmica na verdade alterou-se muito com a minha vinda, não é? Sim, porque nós, sei lá, podem dizer que casa que não é arralhada não é governada, mas até tu nasceres nós não tivemos, nem mesmo trabalhando em conjunto no restaurante, algumas horas, nunca tivemos uma discussão. Nunca tivemos um atrito, não tivemos nada disso. E depois no primeiro dia que cheguei a casa, assim que ele chegou às 3 da manhã, tivemos a primeira discussão séria e depois tivemos muitas discussões às 3, às 4, às 5, já nem discutia, já nem valia a pena e portanto depois foi-se desvanecendo e eu estive casada com ele 30 anos praticamente, foram 29 anos que estive casada com ele, 16 separada, como sabes, né? Tivemos 16 anos separados, a viver na mesma casa com negócios em comum, mas quartos diferentes. Eu, a dada altura, até tinha uma chave por dentro e fechava o meu quarto por dentro. Por norma, as minhas casas nunca têm chave nas portas, porque eu acho que não há necessidade disso, mas o meu quarto acabou por ter uma chave por dentro, porque ele chegava às 3, às 4 da manhã, eu pensava, e se ele um dia é assaltado e pensam que ele tem dinheiro em casa e me vêm a fazer mal? Portanto, eu dormia. Eras um bocadinho bisavó. Era. Eras um bocadinho. Senti agora aí a bisavó a voltar. Não, graças a Deus nunca aconteceu, mas quem vive na noite, como o teu pai vivia, provavelmente em casas de jogo, em boates, está sujeito, e eu não queria estar sujeita a que me entrassem uns tipos para casa adentro e sem um poder minimamente defender, portanto, até que me deitassem a porta abaixo, eu teria tempo de chegar à janela e pedir socorro. Bem, se bem que no 8º andar também não tinhas muita margem, só se viesse a voar, não é? Mas ok, e tu sentes que de alguma forma isto influenciou a tua ligação comigo? Eu penso que não, porque apesar de, pelas circunstâncias da vida, eu ter que, quando mudámos de restaurante, porque nós tínhamos o pequenino com os teus tios, e quando mudámos para outro restaurante foi como se eu deixasse uma mercearia e fosse para um supermercado. Portanto, as exigências eram muito maiores, o teu pai conhecia muita gente, nós entrávamos no restaurante às 6h30 da manhã, abríamos a porta às 7, mas deitávamos às 3h30 e depois vinhamos fazer a limpeza das 6h30 às 7 para abrir a porta, portanto acabámos por ter ali um período em que o trabalho era muito exigente e tu também já tinhas 6 anos, portanto foi em 99, 92 para 99 tinhas já de 6 para 7, porque já tinhas era 7, nós comprámos em agosto, já tinhas 7. Portanto, nessa altura era difícil ter-te no restaurante connosco até às 3h30 da manhã, tu precisavas descansar, até porque já fazias a primária, e o teu pai dizia, não, a menina fica em casa sozinha que fica muito bem. Eu dizia, mas estás a brincar, não? Uma criança com 6 anos fica em casa sozinha e fica muito bem, como? Que entendimento, que responsabilidade, o que é que pode acontecer, e depois ela não tem como. Sim, mas ainda bem que estás a pegar nisso, porque eu acho que, e acho que já foste compreendendo sempre que eu fui partilhar isto contigo, mas acho que é também importante para quem nos está a acompanhar eu dar esta perspectiva, porque embora tu sintas que isto se calhar não comprometeu muito a tua forma de me veres a mim, não é?
isto para mim foi das coisas que mais comprometeu a minha relação contigo, foi o eu sentir, agora depois destas conversas, a parte do nascimento já está um bocadinho mais tranquila, embora haja aqui o peso de ok, os meus pais separaram-se com a minha vinda, isto sempre foi um peso também para mim, não é? Que é quase, eu tenho a responsabilidade da separação destas duas alminhas. Já trabalhei muito sobre isso, tive que trabalhar porque esse peso de responsabilidade não era meu. Mas a verdade é que depois de todo esse processo, não é? Eu sempre olhei para ti como a minha mãe não precisava deste homem a certo momento, não é? Já passaram 7 anos em que tu já sabias que ele não era um pai, já sabias que ele não era não é? um marido até, e ainda assim deste preferência a ele e aos negócios em prol de mim e decidiste pôr-me na casa dos avós. E isso para mim é das maiores mágoas que eu tenho, se calhar ainda não está a 100% sarada, na verdade, mas de certa forma isso comprometeu bastante a nossa relação. Mas quem tem um tipo de vida em que se vive acima da média, porque nós não éramos ricos porque o teu pai não deixava, mas vivíamos bem, vivíamos com conforto. Quando tens só um filho, pensas que queres o melhor para o filho, e o melhor na perspectiva da minha avó e da minha mãe é deixar-lhe um bom conforto financeiro. No fundo é um bom conforto financeiro, e portanto eu tinha que tentar levar as coisas da melhor forma possível, porque eu queria construir uma vida em que não te fosse faltar nada, em que não te faltassem as bonecas. A minha primeira boneca foi de plástico, eu tinha, sei lá, uns 5 anos, que me lembro, e como ela era de plástico, furá-la num ambiente de rua, de província, de horta, de fazenda, foi fácil. Portanto, a minha primeira boneca deixou de ser boneca logo. Portanto, eu não queria que te faltassem brinquedos, eu não queria que te faltasse boas férias, porque eu também só comecei a ter férias depois, mais tarde, quando a avó arranjou um trabalho melhor, e portanto aí nós fazíamos férias de 3 meses de praia. Na minha altura as férias de escola eram junho, julho e agosto, e nós fazíamos os 3 meses na praia. A avó dava-nos o passe, e como éramos duas, ela dava-nos a responsabilidade, liberdade, mas com responsabilidade. Portanto, nós íamos para a praia todos os dias de caminhoneta e vinhamos, mas tínhamos férias. Portanto, eu não queria que te faltassem férias com outras condições, não tivesses que ir de caminhoneta e vir, pudesse ir para um bom apartamento, ou para um hotel, ou para onde quer que fosse. Portanto, quando um pai pensa, um pai, era eu mãe, mas podia ser o teu pai. Portanto, quando um pai pensa nessas coisas e tem a vida que tem, tenta levá-la para conseguir um bom futuro para o filho. E foi isso que me manteve, porque eu não ganhava mal, não. Eu sou técnica de informática, não devo ter dito no início dos nossos podcasts, mas portanto não tenho um ordenado milionário, mas tenho um ordenado bastante confortável, e portanto permitir-me-ia, naquela altura também não tinha ordenado, tenho hoje, era o início de carreira. Mas também não eram os preços que havia hoje. Mas era outra vida, portanto, mas não seria uma vida tão folgada, nem para ti, nem para mim. Sim. E, portanto, eu queria que não te faltasse nada, e a forma de não te faltar nada era tentar levar a bom porto aquele barco, apesar do oceano estar completamente... Sim, mas agora confessa lá aqui um bocadinho que eu nunca vou acreditar em ti, acho eu, não é? E confessa lá aqui um bocadinho que houve alguma esperança ou expectativa tua de que as coisas com o pai se pudessem reajustar. Já comigo mais crescida, já comigo na casa dos avós sem ser tanto um peso. Quando fomos para este restaurante, sim. Portanto, nós comprámos o restaurante em julho de 99, abrimos em agosto de 99, mas em dezembro de 2000 estava a separar-me definitivamente do teu pai. Embora depois estivesse casada com ele até 2016, até fevereiro de 2016, maio
maio de 2016. Portanto, eu posso ter tido esperança de que o sairmos de onde estávamos, que o fizesse mudar, porque ele ia ficar a trabalhar sozinho, tinha que estar mais presente no restaurante, com os teus tios ele estava pouco, portanto aquilo era mau para ele que não via, mas também era mau para quem estava, porque também não o via a ele, portanto era mau para ambas as partes. E eu achava que ele, com uma responsabilidade diferente, também ia encaminhar-se, mas só achava. Portanto, eu tive esperança, efetivamente, que as coisas fossem a bom porto, por Mas isso fiz os olha, sacrifícios que fiz. vou-te dizer uma coisa, que é, eu até este momento, isto é uma revelação também para quem nos acompanha, que é, muitas vezes falámos sobre isto, e é mesmo engraçado, porque acho que, no fundo, este projeto também está aqui a permitir que Sim, porque eu sou de fugir. és de fugir, eu sei, eu conheço-te. Mas a verdade é que muitas vezes falámos sobre isto e sempre me foste dando outras justificações que a mim me magoavam às vezes muito. Ou seja, ouvir-te dizer, não, eu pus-te na casa dos avós porque estavas melhor ou porque não ias ficar sozinha em casa. Esta parte eu compreendo e acho que até foi bastante responsável, tendo em conta que tu ias optar mesmo por ficar no restaurante, não é? E nunca te passou pela cabeça, não, eu vou para casa com a minha filha, e aí, claro que a opção casa dos avós era muito mais responsável do que deixar uma criança de 6 anos sozinha em casa, e aí estamos absolutamente de acordo, mas a verdade é que sempre me disseste, porque era só por causa do ficar sozinho, ou era porque a tua avó, não sei se te lembras desta justificação que tu também me deste, que eu acho giríssima, que é porque a tua avó também deixou de trabalhar e sempre se entretinha contigo. Eu pensei quase, eu sou um boneco de entretém das pessoas da minha família. Isso aconteceu já há alguns anos depois de tu estares com ela. Não sei. Bom, Talvez no ano a seguir. Pronto, ok, então não foi assim tanto, Pois não é? E no ano deste a muito, seguir. muito, muito esta justificação. E eu sempre a sentir do meu lado, eu sentia que não, mas também tem que haver aqui uma parte da minha mãe que tem aqui alguma expectativa que o casamento dela ainda possa florescer daqui. E uma vez que eu vim aqui ser um bocadinho um empecilho, não é? Deste relacionamento, que não é? Isso magoa-me. Claro Como que podes sim, calcular, claro. sentir-me Não. dessa forma, tive que trabalhar muito sobre Até essa dor. porque tu ouvirias certamente dizer isso, portanto é natural que tenha magoado, porque não andavas num saco de batatas e eu também não sou de falar em cochicho e portanto tu ouvirias com toda a certeza eu dizer que veio a menina e tu foste, essas coisas, portanto é natural que eu do lado de cá, agora vendo as tuas reclamações, que na altura não eram reclamações, porque tu não tinhas também a percepção, provavelmente, que te estavas a magoar. Isso aparece mais tarde, acho eu, não é? Fogo, tem que ter ensinado muitas coisas. Não, é o raciocínio, acho que é o bom senso. E, portanto, é lógico que eu tivesse sentido, sim, que quando fomos para aqui, a responsabilidade dele é outra, eu acho que vamos conseguir, e tentei de todas as formas. Depois já não havia volta a dar. Sim. O restaurante foi muito caro, nós não éramos ricos, porque ele também não deixava, continuo a dizer, e portanto tivemos que fazer um empréstimo considerável para comprarmos o espaço deste restaurante e portanto depois havia dívidas e havia o que é que eu faço à vida? Eu vou-me embora, o que é que o teu pai vai fazer? E eu perdi um marido e ganhei um filho. Como é que tu achas que a forma como tu foste, porque no fundo também acho que isto é importante e se calhar até dares aqui a tua perspectiva e se mudarias alguma coisa, porque de certa forma, como é que tu sentes que mantiveste este relacionamento, não é? Mantiveste nesta relação e ainda assim esta pessoa era o meu pai. E no fundo o vosso conflito, não é? Foi-me pondo sempre muito mais a vê-lo aos teus olhos do que como o meu pai. Sentes que de alguma forma esta separação não foi assim tão bem feita, ou seja, que
se calhar teria sido mais interessante permitires uma relação entre nós os dois sem tanta a tua influência. Sim, até porque eu conseguia fazer isso com as outras pessoas todas, mas com ele eu não conseguia, porque não lhe perdoava, acho eu. Não lhe perdoava e, portanto, sei lá, tive uma altura em que a tua tia teve um comportamento inadequado, e eu deixei de ir ao restaurante quando ainda era do teu pai e deles, mas eu nunca permiti que tu fosses bola de ping-pong, portanto, eu deixava-te ir lá na mesma, vinha aos teus anos, eu comprava um bolo e tu ias lá festejar o aniversário com eles, vinha ao Natal, eu comprava as prendas para tu dares e tu ias lá festejar com eles, portanto, eu nunca deixei que tu fosses metida no meio dos conflitos dos adultos, a não ser com o teu pai, porque aí eu não lhe conseguia perdoar, porque os teus tios para mim eram pouco significantes, tinham pouco significado para mim. O teu pai não, o teu pai era o teu pai e era o meu marido, não é? Portanto tinha a obrigação de ter outro comportamento que não teve, mas eu acho que hoje em dia a geração não fazia como eu, e se me perguntas se eu mudava alguma coisa, mudava. No primeiro dia ele deixou-me em casa e chegou às 3 da manhã. No segundo dia, quando ele fosse para me deixar em casa, eu abria a porta, punha-te no colo dele e dizia: olha, agora desculpa, vais tu para cima que vou sair. Agarrava nas perninhas e ia. Sim, porque na verdade teria mudado aquilo alguma que estás coisa. a dizer é que hoje em dia a nossa geração já vê muito mais a igualdade de direitos entre pai e mãe, não é? E já, as mulheres também já ganharam aqui muito mais voz de quererem que os pais assumam essa responsabilidade, mas ainda assim acredito que lá em casa possa haver também algum desafio de quando há estes conflitos entre pai e mãe, e não interessa se é o pai, se é a mãe que está, não é? Mas eu acho que é importante, acima de tudo, também percebermos que aquilo que eu vou condicionar o meu filho dos meus olhos em relação ao meu parceiro vai influenciar muito depois a visão do meu filho e o relacionamento dele com o meu parceiro. E, portanto, lá em casa, a ideia, não é? Aqui um bocadinho é como é que eu posso não fazer isto, não é? Em prol da criança e pormos aqui as crianças sempre um bocadinho como uma prioridade. Mas isso é muito bonito quando nós estamos aqui a conversar. Pois, exato, eu sei que quando as emoções estão envolvidas isto é difícil, mas a verdade é que também faz parte de ser pai ganhar responsabilidade por aquela criança, não é? Então se eu decidi ser pai e se eu trouxe esta criança ao de cima, até já posso ter errado 1000 vezes, mas se identifico que estou a fazer isto mal, se calhar posso modificar aqui um bocadinho, e nesta perspectiva de se calhar é possível, e tu hoje em dia vês, é possível eu permitir que a criança tenha a visão dela, não é? E mantenha o relacionamento sem eu me interferir tanto. E eu acho que isto é muito positivo para as crianças poderem ter essa abertura. Pois, porque, sim, aí eu acho que é o meu maior erro, porque como eu era a mãe, eu é que carreguei, ela tem que estar mais de mim, eu não lhe perdoava o facto de ele não ser um pai presente, um pai carinhoso, porque eu achava que ele para o show-off era muito carinhoso, mas depois no privado não havia carinho nenhum, deixa-me dormir que eu estou cansado, de manhã, por exemplo, quando tu ficavas connosco, eu levantava-me para ir ver um bocadinho de televisão contigo, ou para ver uma história contigo, ou para ver uns bonecos contigo, e ele dizia, não, deixa-me dormir, fecha a porta do quarto que é para eu dormir, e isso era aborrecido, não é? Porque depois então ele tinha estado até tão tarde, claro que queria dormir, não é? Portanto, havia muito esse, e depois isso influenciava a minha maneira de deixar vê-lo a ele como pai, creio que sim, creio que sim. Ok, bom, acho que foi uma excelente conversa, acabámos por evoluir aqui um bocadinho também, até na nossa relação, acho eu, este episódio foi importante para mim. E até para ajudar os pais de hoje em dia, olhando para nós, que tentem ao máximo manter os filhos o mais livres de pressão, tanto de um como do outro, para poderem Sim, eles... a bola de ping-pong, como dizias, não é? Não Acho ser uma bolinha. Que é interessante não se fazer, é um bocadinho aqui o contra-exemplo daquilo que aconteceu. Aquilo que eu acabei por fazer, não é? Ok, boa. Então,
foi mais uma agradável conversa entre nós. Espero que tenham gostado desse lado e vemos-nos no Esperemos que sim. próximo episódio. Até ao próximo episódio. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Uma Má Mãe. Agradecemos a sua companhia. Se gostou do episódio, siga-nos na sua plataforma de podcast preferida e partilhe com outras mães e filhas que se possam identificar com esta conversa. Um beijinho da Yolanda E da Laura. E até ao próximo episódio.